E aí, clube, tudo bom? Comigo tá ótimo e com vocês. Hoje nós vamos estudar sobre um tema infiltrados. Infiltrados? Nós vamos estudar um pouco sobre os parasitas. E por mais que a gente veja, um mosquito, um carrapato, uma pulga, muitas vezes numa atividade, na correria, no cansaço mesmo, a gente sente sede. E quem nunca passou perto de um riozinho, num acampamento e sentiu uma vontade de beber aquela água? Parece bonita, ela até brilha, mas tem muito mal escondido, invisível nesse lugar. Para alguns desbravadores, já sabem que a gente precisa tratar essa água antes de poder beber. E hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Vamos lá? E antes de começar, como é de costume, vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, mais uma vez nós viemos aqui para agradecer a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Ti, a aprender um pouco mais sobre a vida, a entender um pouco mais sobre como lidar em diversas situações. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos e aprendermos, para podermos praticar na nossa vida. É o que nós te pedimos, sem merecer, mas em nome de Cristo. Amém. Deus criou todos os seres vivos bons. Gênesis 1:31. Mas não os criou exatamente como os conhecemos agora. Algo se infiltrou no nosso planeta. Os parasitas chegam camuflados ao hospedeiro. É o caso de um tipo de verme que infecta os caracóis. Depois que ele se aloja nos olhos desses moluscos, eles chamam a atenção dos pássaros que os devoram sem saber que desta forma foram infectados. Um anjo rebelde foi expulso do céu, disfarçou-se como um animal no jardim do Éden e apresentou dúvidas em relação a Deus. Gênesis 3. Existem parasitas externos como sanguessugas, lampreias e insetos, mas outros são ocultos e agem dentro das vítimas. Foi descoberto uma espécie de verme que infecta os peixes, mas sem prejudicar a saúde deles. O parasita invade a mente do peixe e o faz nadar na superfície como se estivesse louco e suicida. Imediatamente o peixe é devorado por aves que o levam o parasita para suas barrigas, onde ele as infestará. Este verme horrendo nos ilustra como os anjos maus atuam. Bom, como nós lemos agora, já percebemos que o mal entrou nesse planeta e que um querubim de Deus, um anjo de glória, o anjo mais bonito, o anjo de luz, se transformou no que nós conhecemos hoje como Satanás. Mas como que isso aconteceu? Como que um anjo perfeito se transformou no que a gente conhece hoje como o diabo? A Bíblia responde. Em Ezequiel capítulo 28, versículos 14 e 15, a Bíblia diz: Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado até que você começou a fazer o mal. Como nós lemos agora, nesses dois versos, é possível perceber que Satanás, mesmo na maior posição, como o maior, como o melhor de todos os anjos criados por Deus, sentiu inveja de Deus. Ele queria ser como Deus e almejou estar no lugar de Deus, no trono de Deus. Infelizmente, ele quebrou a lei de Deus, quebrou a lei do seu Criador. E não satisfeito com inveja, ele ainda arrastou e convenceu outros anjos a caírem juntamente com ele. Vamos ler agora Gênesis 3, do capítulo 1 ao 6. Vamos lá? A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim.
Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. A Bíblia nos mostra que, da mesma forma que Adão e Eva foram enganados pelo animal mais bonito, né? Mostra também que Satanás era o anjo mais belo, o anjo de luz. Ele sempre arranja alguma maneira de brilhar os nossos olhos. Ele sempre dá um jeito de fazer com que a gente imagine que está ganhando. Da mesma forma, o parasita faz com o animal brilhar os olhos do caramujo para que a ave vá e coma ele, para que então ele entre na barriga da ave. Satanás também faz isso com a gente. Traz amizades bonitas, pessoas legais, programas de TV interessantes, bebidas que brilham, drogas que acabam parecendo que você fica mais legal, fica mais descolado. Mas na verdade isso não faz bem para você, não faz bem para ninguém. É o diabo entrando na nossa vida de maneiras aparentemente bonitas, mas que na verdade vem aqui para estragar a sua vida. Lembra quando a gente falou da água brilhante do riozinho? É invisível, não parece. Você está com sede. Por que não beber dessa água? Todo desbravador sabe que precisa tratar isso. Ninguém mais vai cair nessa brincadeira. Hoje a gente está aprendendo um pouco mais para entender como se livrar das armadilhas do diabo, das pequenas coisas que as amizades e as influências ruins trazem para a nossa vida. E eu tenho certeza que cada um de nós vai sair hoje mais esperto ainda em relação a tudo isso. Uma vez que o homem entregou o domínio, o mundo, o planeta perfeito que Deus criou, quem tomou conta disso? Quem agora é o novo rei desse planeta? Esse planeta que foi criado maravilhoso e que agora está todo bagunçado, deturpado. A Bíblia responde. Vamos lá? Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. O diabo tem transformado a nossa vida, a vida do planeta todo, em só desgraça. Tem destruído o que Deus criou tão perfeito com as suas próprias mãos. O nosso mundo hoje está destruído, está desgraçado, tem caído cada vez mais em falta de amor e destruição. É uma obra terrível e nós vamos ver aqui qual a nossa esperança para nos recuperarmos disso. Em meio a tanta desgraça, qual que é o trabalho de Deus? Qual a obra que Jesus Cristo vem para fazer contra esse pecado todo? Isso nós vamos ver em 1 João 3, versículo 8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Vamos supor que vocês saíram de casa e saiu de carro. De repente, no meio da estrada, o carro quebra. Você não vai imaginar que o engenheiro criou o carro para quebrar. Que ele criou com a má intenção de te deixar na mão. E por que a gente acredita que Deus criou o ser humano dessa forma? Criou ele mal? O engenheiro não criou o carro para quebrar, né? Isso a gente já sabe. Mas por que ele quebrou? Dá para pensar em algumas alternativas. Primeiro, você pode não ter cuidado tão bem desse carro, não é verdade? Também
o carro não é ilimitado, não é para sempre. Ele tem uma vida útil. Ou pode ser também que alguém com inveja de você, com inveja do seu carro, tenha te sabotado. Você já pensou nisso? Da mesma maneira, Deus não criou o mundo, o ser humano, para ser ruim. Ele criou perfeito. Mas, infelizmente, a gente não tem cuidado tão bem do nosso corpo. A gente tem sido sabotado pelo diabo. A criação de Deus tem sido pouco a pouco manipulada para cuidar do corpo de maneira ruim e cada vez mais sendo transformado no que a gente vê hoje. Um mundo com tanta doença e coisas do tipo. Mas sabe, a esperança que nós temos é a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, que vem para transformar de volta, para recuperar essa criação tão bonita que Deus fez, para transformar o nosso coração, o nosso corpo, de volta para a perfeição que Cristo criou. Vamos entregar nossas vidas a Ele, para que nas mãos dele nós possamos voltar a ser perfeitos como Ele criou. Bom, e como vocês sabem, tem um desafio aí. Para essa semana, nós vamos desafiar vocês a postar nas suas redes sociais a seguinte frase: decido resistir ao maligno, dizendo não às tentações e ficando ao lado de Jesus em todo tempo e em todo lugar. Para encerrar, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por não desistir de nós, por não desistir da sua criação e tentar a todo momento nos transformar e nos trazer de volta à criação perfeita que o Senhor criou. Meu Deus, nos dá forças para resistirmos ao maligno, para lutarmos contra o diabo e nos transforma cada dia mais, mesmo que nós não mereçamos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, até a próxima. Tchau!